em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 282. Eu sou Rafael Arinelli e o dia que resolverem o render, teremos mais animações nesse mundo. Tudo bem, Rafael? Meu nome é Enio Torresan. Ter filho dá mais trabalho do que fazer um longa-metragem. É um fato. Eu sou Daniel Cury. Hoje eu tive um dia um pouco cansativo, mas gravar esse podcast já me deixou mais animado. Olha aí, foi uma frase fofa. Pô, muito bom. Entendeu? Mas entendeu o trocadilho? Muito legal. Muito bem, meus amigos, estamos aqui neste podcast Cinemação 282 para conversar aqui com um cara que tem muita história para contar. O Enio tá aqui com a gente, hoje vai ser um papo de profissão, sobre carreira, né? Uma entrevista que a gente vai fazer aqui com o Enio, pro Enio contar um pouco sobre sua trajetória dentro da parte de animação, e hoje o Enio fala com a gente direto de Los Angeles, não é isso, Enio? É isso mesmo, tô aqui em Los Angeles, tá fazendo um dia bom, fresco hoje, finalmente. Fez 45 a semana passada. Agora estamos nos nossos 38. Nossa, que delícia, né? Bafinho quente. É isso aí, Enio. Conta pra gente, então, pra quem tá ouvindo agora, faz uma apresentação pra explicar um pouco, né, qual que é o seu trabalho. Porque eu sei, o Dani sabe, a gente tá se curvando aqui, agradecendo sua presença nesse podcast. É uma honra ter você aqui, mas queria que você se auto-apresentasse aí pra galera saber mais ou menos, né, um pouquinho de onde que você veio. Dá sua carteirada, né? Gente, já tem história aí, mas muito obrigado por me receberem aqui no teu podcast. É uma honra minha estar participando, ajudando a divulgar um pouco da história de pessoal que sai do Brasil, que trabalha aqui fora, que trabalha com arte, que trabalha com animação, mais especificamente, né? E comecei fazendo quadrinho. Bem, tinha mas antes disso, primeira vez que eu vi um filme, eu contei essa história, vocês ouviram isso já, não? Primeira vez que eu vi um filme na minha vida, eu tinha 5 anos de idade. Olha só, não sabia dessa. Eu tinha 5 anos de idade, isso é uma memória que me vem perseguindo esses dias, não sei porquê, talvez porque eu esteja me encaminhando nesse sentido, e aí a gente sempre volta pro passado às vezes, né? Mas a primeira vez que eu vi um filme na minha vida, eu tinha, lá pelos 5 anos de idade, tinha uma festa rolando na casa dos meus pais, né? E as crianças estavam dormindo, eu e minha irmã dormindo e tal. E eu acordei com a bagunça e fui saindo do meu quarto, passei pelo corredor e a porta do corredor estava fechada, que dava para a sala. Eu olhei assim pela fechadura e vi uma porção de gente passando. Aí lentamente abri a porta da sala e passei pelos convidados, pela família, sem que ninguém me visse. E cheguei perto da televisão. A gente tinha uma TV preto e branco que estava passando o Frankenstein. Sim, clássico. O clássico, Frankenstein. Bem na hora que o monstro estava acordando e o médico, o doutor, né, falava, he's alive, ele tá vivo! E aí ele descia assim, aquela foi a minha primeira impressão. Sentei no chão, fiquei de boca aberta, olhando aquele filme de terror na minha frente. Aquilo foi muito impressionante. Eu vi até o fim, eu vi ele matando a menina por acidente, sendo perseguido, etc. Aquilo tudo me marcou muito, né? E aí minha mãe me viu vendo o Frankenstein e falou, meu filho, o que você tá fazendo aqui? Aí me tirou de lá e dali por diante eu não lembro mais nada, só lembro que cinema e desenho e contar histórias sempre fez parte da minha vida. Do seu DNA, né? Fez parte do meu DNA, ficou impregnado na minha cabeça, no meu consciente, subconsciente, inconsciente, aquilo, sabe, aquela história. E até hoje o Frankenstein é um dos personagens que eu mais gosto. Enquanto as pessoas gostam muito de super-heróis e tal, eu gosto desse monstro, me atrai muito. Eu já imaginei um
um corte, né? Tipo, a pessoa ouvindo isso, aí corta, e aí fala assim, hoje o Enio é... Hoje eu sou supervisor de história, de longa-metragem, de animação para DreamWorks, para longas da DreamWorks. Olha só que... Eu fiquei imaginando assim, não, porque, tipo, daí corta... Então, supervisor de história da DreamWorks. Neste podcast você vai ouvir a trajetória, né? Daquele momento até se tornar supervisor de história. É verdade. Pois é, e tem muita história de lá pra cá, né? Exatamente. Sim. Só por essa pequena explanação que o Enio tá dando pra gente, já deu pra sentir aonde que a gente vai mergulhar hoje. E eu tô muito, muito animado pra esse podcast. Então vamos bater esse papo logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Esse é aquele podcast para você entrar em contato com a gente, mandar seu e-mail, mandar seu comentário e falar o que você achou, né? Porque afinal de contas estamos aqui fazendo uma entrevista com uma pessoa sensacional que trabalhou pra caramba e que hoje tá lá em Los Angeles trabalhando num grande estúdio e pronto para trazer um monte de ensinamento pra gente. Então o mais importante é que você entre em contato com Cinemação através de contato@cinemação.com ou que você entre no nosso site, né, no cinemação.com e vá lá no post desse podcast e deixe seu comentário, porque assim a gente pode mandar depois pro Enio, a gente pode ir atrás de outros profissionais e tal, pessoas que têm histórias para contar nos bastidores do cinema, para que isso enriqueça cada vez mais o nosso papo aqui, né? Então fica aqui o convite para você mandar seu comentário no nosso e-mail ou no post desse podcast e interagir com um convidado de uma forma diferente. E se a ideia for ajudar a gente ainda mais, você pode se tornar uma patroa ou um patrão do Cinemação. É só ir lá no botãozinho Contribua no cinemação.com ou então ir direto em cinemação.com/contribua, escolher a plataforma de pagamento, tem o Patreon, tem o Apoia-se, tem o Padrim. Você escolhe a plataforma que for melhor para você, o valor que couber melhor no seu bolso, que você achar que a gente merece. A partir de R$1 você pode contribuir, R$1 por mês, você pode contribuir com a gente e fazer com que o Cinemação cresça, apareça, se desenvolva, tenha vídeos, tenha mais coisas, tenha mais opções para você. Então, se você quiser ser um patrão ou uma patroa do Cinemação, vai lá no Contribua, escolha a melhor maneira e seja um patrão do Cinemação. A gente sempre vai agradecer e vai ficar muito feliz. Mais feliz até do que o comentário. Sem dúvida. E Dan, tem outra coisa, né? A gente tem que deixar aqui um pedido, né, para quem segue a gente também e tal, que é o pedido para ir lá participar da Pod Pesquisa, né? Afinal de contas, tá no ar aí a Pod Pesquisa, uma pesquisa que está sendo feita aí pela ABPOD, que é a Associação Brasileira de Podcasts, junto em parceria com a CBN, uma rádio que toca notícias, né? E aí tá sendo muito bacana de ver as pessoas indo lá, respondendo e tal, porque esse ano específico, a Pod Pesquisa, ela tá se focando tanto em pesquisar quem é produtor de conteúdo, ou seja, nós que fazemos aqui os podcasts, quanto a galera que ouve os podcasts. Então, se você tá aí, você ouve podcast, você quer ajudar a podosfera a crescer, a entender melhor como é feito, né, como são feitos os podcasts, como podemos melhorar a qualidade dos podcasts, você vai lá, Pod Pesquisa, procura aí abpod.com.br/podpesquisa e você vai ter lá um lugarzinho para você clicar e participar dessa pesquisa. A pesquisa vai até dia 15 de agosto, então é importante você ir lá rapidamente responder e colocar, né, que você ouve lá o Cinemação e tal, porque você colocando o nosso nome lá, depois eles mandam essa pesquisa pra gente falando mais sobre o perfil do público que ouve o podcast do Cinemação. Então tem coisas lá muito relevantes, por exemplo, se as pessoas gostam mais da leitura de e-mail no início do programa, no final do programa, ou se elas não gostam de leitura de e-mail, se elas querem escutar a leitura de e-mail como se fosse um podcast separado e tal. Então tudo isso vai ajudar a gente a montar
um podcast melhor para você que está ouvindo aí. E você que é produtor vai conseguir ter um cenário mais claro de como você pode criar o seu podcast. Então eu acho que vale muito a pena ir lá responder essa pesquisa. Eu já respondi. E você, Dan? Eu ainda não, mas eu vou responder. Daniel! Tem que dar um exemplo, Dani. Dá um exemplo pros nossos ouvintes. Eu vou responder agora, terminando a gravação. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, temos aqui vários comentários bacanas que chegaram aí dos últimos podcasts. Um deles veio no último podcast, aí no podcast 280, quando a gente falou sobre Os Incríveis, esse filme que surpreendeu a gente, trazendo tantos temas interessantes, né, pra serem discutidos e tal, com essa visão de animação. E é interessante a gente ler esse comentário, inclusive hoje aqui, porque a gente tá falando com um cara de animação que é da concorrência, né? Que é da DreamWorks. Então, quem mandou o comentário foi o Wilkerson Rocha e ele falou o seguinte: excelente podcast como sempre. Gostaria de ressaltar a dublagem brasileira, que na minha opinião tem uma grande responsabilidade sobre o sucesso aqui no Brasil. Eu nunca assisti legendado, porém acredito que não vai me cativar tanto. O Senhor Incrível foi dublado originalmente pelo Márcio Seixas no primeiro filme, mas foi substituído pelo Luiz Fier Mota numa redublagem. Mota permanece nessa sequência dos Incríveis e é acompanhado pelo casal Otaviano Costa e Flávia Alessandra, que dublaram os personagens Wilson e Evelyn Devor, respectivamente. Evaristo Costa empresta sua voz ao apresentador do telejornal Shed e Raul Gil é a voz do super-herói Esguicho, que, como vocês disseram, foi quase imperceptível, apesar do bordão usado por ele. Valeu! Olha aí que legal, o comentário do Wilkerson trazendo mais informações. A gente falou um pouco sobre a dublagem, falamos um pouco o nome dessa galera, né, que fez esse trabalho de dublagem aqui no Brasil, mas é legal que aqui o Wilkerson trouxe aí os nomes exatos da galera que entrou, saiu e tal. Então, muito bacana. Obrigado pelo comentário, Wilkerson. E eu tenho um comentário aqui do Bruno Sork, que é autor do Cinemação, que é nosso amigo e tudo mais, e ele comentou na biografia do Jim Carrey, né, o podcast 279. Ele falou assim: podcast de biografia nos traz tanta informação que você, gostando ou não do biografado, acaba se simpatizando em algum momento de sua vida. Sensacional. Nesse caso, sempre gostei do Jim em todas as fases, pois ele é de uma entrega sentimental para o que for que esteja fazendo. Não dá pra não admirar. Ele, em Amores Canibais, nos traz um pouco desse atual Jim, e foi muito interessante vê-lo nesta ponta. Aliás, uma das poucas coisas boas do filme. Ainda não vi o filme, talvez eu confirme isso, né? Vamos ver. E ele termina falando: foi muito bom aprender algumas coisas que não fazia ideia sobre ele. Mais uma vez, parabéns aos envolvidos. Então foi muito bom saber disso, porque podcast de biografia é um que a gente não consegue fazer sempre, mas é sempre bom fazer, né? E foi muito bacana fazer o do Jim Carrey. Olha só, mãe, eles podem ir com calma. Nova York não vai sair do lugar, né, pessoal? Eu tô contigo e não abro. Bom, enquanto eu estiver com ela e também com vocês dois, eu não ligo pro lugar. Ela tem o riso mais lindo. O amor não tem fronteiras. Daniel, vamos começar então de agora. Você começou a contar a sua história, mas eu queria que primeiro a gente entendesse, porque a gente foi olhar lá o seu LinkedIn, né? Falamos assim, vamos ver lá a trajetória do Enio e tal. Entramos no LinkedIn, procuramos você lá, encontramos lá Head of Story at DreamWorks. O que é um cara que é essa cabeça de histórias dentro da DreamWorks? Você está envolvido em longas, em curtas, em animações? Você está envolvido na parada toda? Qual que é o seu dia a dia aí hoje? Eu tô sempre trabalhando com o pessoal que desenvolve projetos novos. Tô sempre dando pitaco no filme dos outros. Entendi. Eles me convidam para fazer brainstorms, que nem eles falam, para solucionar problemas e dar soluções, e às vezes também fazer
fazendo parte de um processo que a gente faz muito, que é o Comedy Pass, né? É passagem de comédia, que você vê o filme inteiro, que está ainda no storyboard, e você começa a criar momentos mais interessantes, mais cômicos e tal. E é sempre bom variar muito esse grupo. É um momento em que você já viu o filme várias vezes e você está relaxado e está querendo que aquilo fique melhor, né? Que ele faça mais sentido. E a gente acha buracos aqui ali na história e resolve dar soluções para isso tudo. Mas isso é o que eu faço na companhia, ajudando outros projetos e tal. Mas o meu trabalho mesmo é ficar num projeto só, do início ao fim, desde a concepção dele em um script, né? Até antes disso, às vezes, e fazer a passagem visual do filme inteiro, né? Fazer o storyboard do filme inteiro e supervisionar essa equipe que vai criar o filme antes do filme ser feito, sabe? Que o storyboard é a parte mais rápida e a primeira parte da visualização do filme, né? Entendi. Da cinematografia do filme. Quando você acha os personagens, você descobre se eles são interessantes o suficiente, se eles precisam mudar, se eles precisam ter uma outra cara. A atuação do personagem também é descoberta ali nesse storyboard. E na prática, isso significa produzir painéis de storyboard diariamente e editá-los numa mesa de edição, colocar som, colocar trilha fake, colocar diálogo fake, só para sentir, para ver se o filme funciona, se o filme dá certo. Entendi. E aí deixa eu te perguntar, porque daí tem uma questão interessante. A DreamWorks hoje, junto com a Pixar e tal, são estúdios gigantescos aí de animação, os maiores do mundo e tal. A DreamWorks, para quem não sabe distinguir, por exemplo, é dona de, por exemplo, Kung Fu Panda, Poderoso Chefinho, Madagascar e tal, que saiu recentemente. Eu devorei recentemente no Netflix o Trollhunters, que daí já é uma série, né? Isso. Você, no caso, tá envolvido tanto com esses longas, tipo Madagascar e tal, quanto séries, assim, Trollhunters? Tipo, você consegue mesclar, viajar de um pro outro? Não Trollhunters, mas eu ajudei fiz uma pequena participação no Julian of Madagascar, King Julian, só no primeiro episódio. Eles estavam querendo, porque é separado, né? A gente faz o longa aqui, olha, pra você ter uma ideia, a gente trabalha por exemplo, Turbo, que foi aquele filme do Caramujo Veloz. Isso, que apareceu um tempo atrás. E esse filme, do momento que ele foi criado até o momento que ele saiu no cinema, demorou 10 anos. Nossa. Foi um processo, muito longo, né? Você vai, apresenta uma ideia, você vende a ideia tá legal, aí você começa a criar em cima da ideia, pega roteirista para escrever, de repente não fica legal, pega mais um roteirista, trabalha em cima daquilo, tá 3 anos de desenvolvimento só do roteiro, mais uns 2 anos para desenvolver o look e tal. Aí começa a produção, mais uns, 3 anos, né? 4 anos. Sim. No Turbo foi muito longo esse período, foram 10 anos. Enquanto isso, tem outros projetos que também entram no meio da panela dos projetos que eu trabalho, na grande salada de projetos. E eu acabo mudando, pipocando, né? De um para outro, sabe? Tá. Mas esse demorou mais ou menos esse período e a gente acaba ficando só fazendo longa. Muito difícil pular para televisão também. Entendi. Porque é outro processo, é uma outra equipe que também é gigantesca, fazendo muitos projetos. Nessa composição que você falou de 10 anos, enfim, trabalhando o Turbo, toda a concepção, como que funciona, assim, aí, em termos da equipe, você trocando com outras pessoas? É a mesma galera que vai fazendo essa troca ao longo do tempo? Tem muita entrada e saída? Você conseguiria... Porque a primeira pergunta que eu me fiz foi, nossa, peraí, quantas pessoas ficam trabalhando ao longo desses 10 anos? Muita gente? É uma equipe pequena de criativos? Como que a gente pode visualizar isso, assim? É muito pequena. No início é muito pequena. 3, 4, 5 pessoas, talvez 2 executivos que ajudam a gente a pensar, a vender o projeto pro chefe do estúdio, né? Porque a gente está tentando vender, sabe? A ideia do projeto. São vários projetos que estão sendo desenvolvidos ao mesmo tempo. Eu apresento os projetos pessoais meus também e vejo o projeto de outras pessoas, ajudo a desenvolver esses projetos. Às vezes eu nem me envolvo também, só apresento, só passo adiante, porque esse não é o meu trabalho, eu não desenvolvo, eu faço, eu produzo o filme, mas quando eu me conecto com um dos projetos, eu falo, ok, esse aqui eu vou trabalhar nisso, vai ser legal, todo mundo aceita, eu aceito também, é meio que uma família, sabe? É como se fosse um casamento que você faz.
digamos assim, porque você tem que conviver e trabalhar com essas pessoas por muito tempo. Então tem que estar todo mundo de acordo com o trabalho, sabe, em fazer o filme daquele jeito, né? Tem que ter uma sinergia, né? Isso mesmo, uma sinergia. Tem que ter a própria constituição genética do filme tem que falar alto para essas pessoas, né? Tá, entendi. E você tem que casar legal com o diretor ou com o roteirista e tem que ser sabe, uma mesma sintonia mental para que a coisa flua. Entendi. E às vezes a gente testa as pessoas, às vezes eu testo uns projetos, alguns outros eu sei que não vou ser tão criativo, sabe? Eu não vou conseguir colocar tanto das minhas ideias, muito por causa do meu estilo também, né? De fazer filme, que é um pouco mais escrachado, que é um pouco mais humor surreal. Que é um pouco mais Frankenstein. Sim, exatamente. Sim. E até ia perguntar, o que tem alguma coisa que você pode dizer assim, tal elemento de determinado filme foi... Você tem alguma coisa que você sente que é meio seu, assim, algum toque, sabe? Tipo assim, esse tempero aqui foi meu, você saberia dizer? Ou não, depois tudo se mescla? Cara, rapaz, não sei. Eu acho que eu escolhi alguns projetos, tive sorte de cair em projetos que tinham a ver com o meu humor, comigo, né? Com do jeito que eu pensava, que eu contava histórias, desde o do Bob Esponja, né? Quando a gente começou a fazer aquele projeto, ele é um seriado, né? Não estou falando do longa, mas do seriado, bem no início mesmo. Meio que foi, o Steve, ele viu o El Macho e o cara me chamou para trabalhar nesse projeto dele. Eu vi o projeto, ele tinha feito um piloto que não tinha muita... Não era tão engraçado assim quanto acabou ficando depois do seriado, né? Mas isso que ele queria juntar uma equipe grande para criar em cima daquela ideia. E a gente criou em cima daquela ideia, saiu enlouquecendo e ficou o que ficou, né? O filme, o primeiro seriado, a primeira temporada, acabou dando direção pro resto da existência do personagem, né? E é mais ou menos isso que a gente faz aqui também. A gente cria, né? Vê no que dá. De repente dá errado, mas às vezes dá certo. E eu, geralmente, a minha tendência é criar nesse veio, né? E que trazer um pouco do surreal, do íntimo, do neurótico do personagem e tal. Essas coisas que eu me identifico um pouco mais em termos de humor, né? Storytelling. Você começou esse podcast contando realmente, né, a sua primeira memória visual aí e tal de filmes, que já é um humor, né, já é uma coisa que parte para esse surreal. E aí eu queria voltar então, porque a gente sabe agora o que você faz, a gente sabe a primeira memória que você tem, né, de filmes e tal, e aí a gente tem essa grande lacuna aí no meio. E aí eu queria te perguntar, como é que esse garoto que acorda, vai lá olhar pela fresta da porta e se debruça pra assistir o Frankenstein, filme de 35, né? Não, 35 é a mulher Frankenstein, né? Primeiro acho que é de 1931 e tal. Mas como é que esse garoto que tá lá, que viu isso e tal, se desenvolve pra chegar numa DreamWorks, num dos maiores estúdios de animação hoje do mundo? Você começou desenhando, começou pintando, como é que foi esses primeiros passos desse animador, desse ilustrador aí que você se tornou? Olha, eu acho que esse foi essa experiência minha com esse filme acho que foi a primeira que eu me lembro, que me marcou visualmente, né? A história e também, porque é uma história bem simples, bem rápida, bem dramática, né? Bem forte. E preto e branco também, o contraste é muito grande também, o preto e o branco, e o som também era mono. mas pra mim nem fazia a mínima ideia do que era mono ou estéreo, mas pra mim era impressionante, aquilo foi uma coisa assim, me chocou tremendamente. E eu acabei gravitando muito pra esse mundo de imagens, né? De pintura. Minha mãe era uma pintora, mas que nunca pintou profissionalmente. Então, quando ela via que eu tinha essa tendência a desenhar, a contar histórias, ela comprava material e me deixava lá enlouquecer no material. Enquanto, poxa, eu tinha 5, 6 anos, 7. Todos os pais, eu acho que fazem isso, né? Dão lá o crayon para as crianças brincarem, desenharem. Sim. E o negócio que eu nunca parei, que eu continuei fazendo aquilo e pedia mais material de desenho. Eu queria agora um pincel, eu queria pintar que nem não sei quem, eu queria agora desenhar que nem um quadrinho, não sei das quantas. E saía copiando tudo, né? Quando eu li, eu me lembro do primeiro quadrinho que eu li, foi o quadrinho do Mickey, e que eu não gostei como o quadrinho tinha terminado. Eu não me satisfiz nem um pouquinho, achei aquela história muito ruim.
e resolvi reescrever aquela história do meu jeito. Aí fiquei revoltadíssimo com o Mickey, e até hoje eu tenho um certo negócio com ele, assim, não gosto muito do Mickey por causa daquela história, me traumatizou tremendamente. E eu quis mudar tudo, aí eu mudei e acabei fazendo quadrinhos. Aí num belo dia eu tava lá, quer dizer, alguma década depois eu acabei trabalhando com quadrinho, né? Acabei fazendo isso também. E a minha irmã, ela é antropóloga, ela é uma professora em Manchester, na Universidade de Antropologia, ela é inteligentíssima, e ela fala pra mim que eu nunca cresci, que eu sempre brinquei, né? Enquanto eu cresci, virei professora, tenho uma profissão, você continua desenhando desde quando você era pequeno. Sim. Você nunca mudou. E de fato eu tenho que concordar com ela, porque é mais ou menos a mesma coisa que eu faço, que eu fazia quando era moleque, eu faço até hoje, né? É a mesma coisa. Não mudou muito, não. Quer dizer, mudam as responsabilidades, vêm os filhos, mas esse jeito de fazer as coisas é muito próximo, sabe? Essencialmente é muito próximo daquilo, sabe? Você sabe que tem uma coisa que eu acho muito curiosa, porque assim, eu na minha infância, eu fui uma dessas crianças que desenhou muito. Fiz aula de desenho, depois eu parti pra pintura a óleo também, né? Sempre tive essa vontade e tal. Chegou uma determinada idade, não sei se com a adolescência, o que foi, que eu realmente deixei isso de lado. Eu continuei consumindo audiovisual, continuei vivenciando isso de outras formas, mas parei de pegar no lápis. Hoje, mais velho, eu olho pra trás e eu acho que foi um desperdício, sabe? Eu poderia ter mergulhado mais isso, e hoje eu sinto essa vontade de querer voltar, de querer pegar de novo no lápis e tal, mas agora com o dia a dia, com a correria do trabalho, não sei o que, não arranjo tempo pra isso. Então, verdade. É uma coisa muito feliz você falar que a sua mãe era pintora, porque eu imagino que esse incentivo da sua mãe, do seu pai e tal, foi muito importante para você continuar sendo essa criança em corpo de adulto aí. É verdade, cara, mas olha, eu vou confessar uma coisa, a adolescência é uma miséria, rapaz. É uma coisa miserável. Quando você vira adolescente, o mundo despenca, aí você começa a pensar em outras coisas, e entra sexo no meio, e você para de fazer o que você fazia, aí você começa a virar esse monstro, assim. Exato. Né? Você vira um outro troço, uma coisa. Pior ainda se não tiver o incentivo, né? Porque tem alguns momentos, dependendo do lugar, do ambiente onde alguém que, sei lá, que tem qualquer tendência artística, dependendo de onde você cresce, de onde a pessoa cresce, ela vai, na verdade, ser totalmente cortada. Vai falar, nossa, para de fazer isso, isso né? Sei lá, vão inventar tudo quanto é história pra pessoa parar de fazer isso, que tem muito lugar que as pessoas cortam mesmo, né? É verdade, é impressionante. Olha, outro dia eu fui dar uma palestra aqui para uns estudantes e apareceu uma moça, uma menina, assim, uma jovem, né? Na palestra, assim, ela chegou perto de mim e falou assim, poxa, como é que eu faço pra fazer animação aqui em Los Angeles, onde tem uma indústria de animação, né? Ela chegou e falou assim, poxa, como é que eu faço? Eu adoro tanto desenhar, mas meus pais falam que isso é um absurdo, que você não tem como ganhar dinheiro com isso, que não tem futuro nisso. Eu falei, pô, quem são os seus pais, meu Deus do céu? O que é que eles estão vivendo? Você tá em Los Angeles, moleque. Isso aqui tem emprego pra todo mundo, pelo menos nessa área, né? É o centro da animação. Você tem que trazer ele pra cá e os teus pais têm que vir aqui assistir essas palestras, esse pessoal que trabalha com isso, são profissionais. E o legal é que era só em Los Angeles, mas hoje não é mais só em Los Angeles, tem no mundo inteiro. O Brasil está produzindo animação, que é uma coisa impressionante. Tem muito estúdio de animação no Brasil, tem muito estúdio que está começando a fazer, não só aqui, mas também aí, né? Tem nos dois lugares. O Rodrigo Olaio é um deles, ele é produtor, ele está com um estúdio no Brasil e tem uma filial aqui em Los Angeles. E tá crescendo, sabe? Parece que não vai parar. A impressão que dá é que isso vai cada vez aumentar mais. E esses estúdios todos pequenos vão começar a tomar espaço e criar um mercado que não existia há 10 anos atrás. Exato. Quer dizer, essa história toda foi só para dizer que as pessoas, até hoje, ainda hoje, né, as crianças, os jovens são desincentivados pelos próprios pais. Exato. E são pessoas que adoram, que querem fazer isso e que não têm esse apoio. Mas apesar disso, eu acho que tem uma coisa dentro da pessoa que faz com que ela persiga isso, sabe? É meio que uma necessidade. Porque, voltando lá aquele papo da adolescência, quando eu era adolescente, também sentia a mesma coisa
coisa que você sentiu. Ô, Rafael, mesma coisa. As prioridades mudaram completamente, mas eu acabava sempre caindo no conforto quer dizer, no conforto, né? Você desenhar, pra mim, pelo menos, aprender a contar histórias daquela forma, né? Eu transformava as minhas aventuras, tipo um diário, né? Transformava o diário em quadrinhos, sabe? Em história. Que sensacional. Os Templeton estavam fazendo planos para o mais novo membro da família. O quê? Conheça o seu novo irmãozinho. Mas esse bebê tem outros planos. Nós, bebês, estamos diante de uma crise. Observem, nosso inimigo mortal. Trenzinhos. Chefe, os pais! Parece até que estão fazendo uma reunião. Quem quer sobremesa? Ai, mas que humilhação. A sua mãe, ela pintava pintura a óleo, ela te ensinou também, foi passando técnicas dela, sentava contigo pra ensinar um pouco isso? Não, nada. Ela nada. Autodidata, ela não ensinava nada. Ela me dava material e falava, agora é contigo. Vai pro mundo, você que descubra o que você quiser. Que legal. Ela não ensinava nada, não tinha nada. Tinha um espaço lá em casa, ela aqui é teu, faz se você quiser aqui, pau. Aí os brinquedos que eu tinha, eu quebrava todos, eu destruía tudo, eu queria saber como é que era por dentro. Meu pai me chamava de spacatuto, ele era italiano, né? Spacatuto, significa quebra tudo, porque tudo que era na minha mão quebrava. Porque eu queria saber como é que era por dentro, eu abria lá o brinquedo pra ver como é que era por dentro. E minha mãe me defendia, falava, não, ele tá tentando descobrir como é que a coisa... Imagina que mãe genial, né? Mãe fantástica. O moleque vai, destrói tudo e ela fica do lado do moleque. Incrível, muito legal. Eu ia perguntar da questão dos quadrinhos. Eu queria que você contasse um pouco de como, assim, os primeiros passos, né, assim, escrevendo quadrinhos mesmo, porque eu tive uma percepção há muito pouco tempo, enfim, por ignorância mesmo, né, do quanto, assim, a diferença entre o quadrinho mesmo, que você, né, compra na banca, etc., e o storyboard de um filme, que seja de animação, seja live action, né, enfim, é quase nula, né, assim, é praticamente a mesma coisa. E aí eu queria que você contasse um pouco esse começo e em que momento, como foi essa virada de chave, né? Do tipo, do quadrinho que eu faço aqui em casa e tal, eu posso trabalhar fazendo algo que vai virar um filme depois, né? Uma arte transitória, né? Uma arte que depois ninguém vai ver, mas vai virar algo animado, né? Pô, muito boa essa pergunta. Vem muito a calhar mesmo, porque vai ajudar muito a entender como é que eu mudei, né? O que aconteceu comigo, que foi uma mudança muito importante. Quadrinhos fazia parte muito por causa do que existia de publicações no mercado, né? Não existia tanto desenho animado assim no mercado, existia assim quadrinhos, não existia DreamWorks. A Disney tinha pouca coisa, tava quase fechando, porque não tinha muita coisa saindo. Às vezes fazia um filme de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, talvez, não sei, quase não saía filme da Disney. Nos anos 80, no final dos anos 70, no início dos anos 80, foi quando eu comecei a trabalhar em casa, né, desenhava em casa e tal. Então, a minha influência era material printado, né, eram as caricaturas do Chico Caruso, era os quadrinhos do Chiclete com Banana, sabe, você lembra disso, né? Sim. Pois era isso, aí eu ficava imitando esse pessoal, querendo fazer igual, né? Eu comprava muito quadrinho francês, embora eu não soubesse falar nada de francês, eu tinha que traduzir com dicionário lá e tal, mas eu adorava os desenhos e me influenciou muito também os trabalhos printados na Heavy Metal. Eu acho que foi quando a Heavy Metal, o desenho animado Heavy Metal saiu também, foi em 78, eu acho, 79, uma coisa assim. Aquilo também foi um marco, né, na minha visão de o que pode ser feito, né? E aí eu comecei a fazer esses quadrinhos por mim mesmo e queria publicar de alguma forma. E encontrei com o Ofeliano, ele tinha um fanzine, e eu procurei o Ofeliano, telefonei para ele, fui até a casa dele, visitei o Ofeliano e fui com o Marcelo Monteiro, um amigo meu, que ele fez o Pink Frog, ele fez a Fábrica Falha Nostra, um tempo depois, ele publicou no Globo, eu acho, Jornal do Brasil. E a gente foi lá no Ofeliano perguntar como é que se faz para publicar quadrinho, né? Aí ele falou pra gente, olha, infelizmente, quadrinho no Brasil acabou. A VEC era a única que publicava, revista de terror, mas agora é muito pouca coisa. Porém, eu tô com uma revista nova que eu quero publicar, que chama-se Medo. E aí acabei ficando amigo do Ofeliano, publiquei na revista dele, e a gente ficou indo para São Paulo para ver se conseguia publicar material nas revistas independentes, né? De São Paulo. No Rio não tinha nada, sou do Rio.
Então eu ficava nessa ponte, tentando ver o que podia acontecer lá em São Paulo e tal. E comecei a publicar em umas revistas que hoje não existem mais, mas que eram de terror, umas de sacanagem também. Soft porn era o que tinha. E é o que a gente... Pra mim tava ótimo publicar nessas revistas, eu achava o máximo, achava muito legal. Mas sabia que não tinha futuro, porque você não consegue viver disso, né? Não consegui viver disso. Então comecei a traçar um jeito de conseguir ganhar dinheiro, fazer uma vida, tendo isso como hobby, praticamente, né? E aí eu queria me meter na faculdade, virar professor, entrar na carreira de professor, para ver se dessa forma eu poderia pelo menos continuar publicando ou continuar pintando. Eu acabei virando pintor também, me formei em pintura pela Faculdade de Belas Artes do Universidade do Rio de Janeiro. E foi quando eu descobri que eu tinha que aprender animação para dar aula de animação. Eu fiz um curta e esse curta puxou outro curta e eu ganhei um edital e de repente estava fazendo animação. Assim, da noite pro dia, coisa de um ano, mudei completamente a minha forma de ver o futuro, sabe? Eu vi que meu futuro podia tomar um outro rumo radical. Foi com essa primeira animação que você fez essa transição de quadrinho para storyboard? Foi com esse projeto? Foi chama-se A Porta. Tá inclusive em Vimeo, se você quiser ver. Vimeo foi o primeiro desenho que eu fiz na vida. Foi um quadrinho que contava a história de um cara que estava querendo entrar por uma porta, não conseguia, tanto que ele batia na porta, que a porta crescia, né? Quanto mais ele batia, mais a porta crescia, mais ela ficava imensa, mais difícil ficava para ele entrar na porta, até que ele descobriu que a porta estava tão grande que ele podia passar por baixo da porta. E isso meio que representava um pouco essa minha agonia, né, de tentar viver disso, de desenho. Nossa, que louco. Que demais. E é legal que você também fez depois o El Macho, né? Isso. Que é muito legal que só de olhar pra carinha dessas animações, é muito legal como é bem forte isso. Você falou da questão dos Chico Caruso, do Chiclete com Banana. Muito legal como a gente já vê essa coisa. Tem um pouco a mesma cara, de certa forma, né? É, verdade, assim. Tô razão. Eram desenhos bem gráficos, né? O Chico e o Angeli, eles são extremamente gráficos, né? São aquela linha preta, o contraste. O Frankenstein, né? Voltando lá à origem, também é assim, né? É o preto e o branco. E eu acabei usando isso nesse A Porta e no El Macho também. E o El Macho foi meio que uma soma de tudo que eu vinha fazendo até aquele momento. A narrativa nos quadrinhos que eu estava tentando desenvolver, estava tentando criar, e que eu traduzi para animação. Mas quando eu fiz o A Porta, e mesmo o El Macho, eu não sabia o que era storyboard. Não fazia a mínima ideia do que era storyboard. Eu achava que eram só umas imagens chaves do desenho e o resto a gente resolvia tudo na animação, né? Tanto é que o filme era para ter 2 minutos e meio, aí eu botei 9 minutos e meio, porque eu animei tanto, adicionei tanta coisa nele, que ele acabou ficando longo demais. Mas depois que eu terminei esse filme, que eu descobri as vantagens de fechar o filme todo em storyboard, antes de sair animando ele. E foi quando eu comecei a desenvolver mais o storyboard, né? Comecei a trabalhar profissionalmente com storyboard também aqui. No caso aqui, eu assisti A Porta, né? É uma animação, dá pra ver, né, bem o seu traço e tal. Você ali já tava colhendo alguma coisa do que você via naqueles desenhos Disney e tal, porque a Disney usou muito da rotoscopia, né, pra fazer. Você foi beber um pouco dessa fonte pra daí você conseguir fazer A Porta? Olha, eu não sei, viu, Rafael? Eu acho que não. Eu acho que eu já tava querendo mexer com a câmera. Ah, tá. A Disney, mas eu entendo o que você fala, porque existem técnicas que eu acabei tendo que descobrir copiando, né, parando os filmes da Warner Brothers frame a frame, pra ver como é que eles faziam, como é que se animava, né? As noções básicas de animação eu aprendi vendo os filmes que já tinham sido feitos e parando eles frame a frame. Mas eu não tinha feito isso ainda na Porta. A Porta foi só um curso que eu fiz e que exigia que a gente fizesse um filme de 30 segundos. Tá. E aí eu usei essa minha experiência de fazer quadrinhos para fechar uma história bem fechadinha e tal, com um finalzinho legal, e que coubesse nesses 30 segundos, né? E o resto foi só matemática. Eu só saí dividindo 24 frames por segundo para
para que a história coubesse dentro daquele tempo, né? E fui aprendendo a animar na hora, fui fazendo animação, tanto é que a animação não é muito rebuscada, mas o uso da câmera, ele é bem mais sofisticado do que a animação. Sim. É possível perceber nessa sua primeira animação justamente isso, você tem um olhar cinematográfico para essa animação, porque você tem momentos ali que você faz um plano detalhe mesmo, da maçaneta da porta, mesmo quando o personagem, né, percebe que a porta tá crescendo, tem uma cena lindíssima também, que é a porta lá de cima, você vê o personagem lá embaixo e tal. Então eu achei muito interessante, porque a gente já percebe na sua primeira animação esse seu olhar cinematográfico, mas também é uma coisa bastante quadrinesca, assim, sabe? Você consegue perceber que você mesclou as duas escolas ali. Que legal, é. Mano, tem até uma fusãozinha entre que eu coloquei na tomada de baixo, só para insinuar a passagem de tempo. Eu me lembro que eu coloquei uma fusão lá, assim, muito lenta e tal, só porque eu queria passar, passou-se mais do que apenas o tempo que você tá vendo. Tem uma linguagenzinha lá, que nem você falou, cinematográfica mesmo, de live action, né, no meio desse negócio. Como a gente não tá indo numa coisa muito, enfim, a gente não tá seguindo a sua trajetória aí tão cronologicamente, né? Eu queria, nesse vai e vem do tempo, eu tava pensando numa coisa aqui, na questão do quanto as artes se inspiram, né? Assim, cada pessoa tem 1000 inspirações que vão se transformando e essa pessoa você vai levando, né, na carreira e no tudo que você faz. Aí eu queria te perguntar, assim, dessa coisa do humor escrachado, é difícil colocar em palavras, mas pra mim é muito fácil de visualizar, sabe? Quando você fala de humor escrachado, das influências do começo, nos quadrinhos, você falou, né, de tipo, tem algumas coisas que eram publicadas em revistas mais de sacanagem, etc. Esse ambiente quase que contraventor, não chega a ser contraventor, mas quase que isso, o quanto isso você tem algum momento hoje na DreamWorks que você olha e fala, sabe assim, isso aqui vem daí, sabe? Tem alguma característica que você acha que poderia ser, de certa forma, colocada lá nesses quadrinistas que você lia nos anos 70 e tudo mais? Tem alguma coisa que você sabe que você acha que você sente isso ou não? Ou você acha que faz muito parte do que você é, independente das influências, assim? Eu acho que sim, ainda mais aqui, né, que quando você trabalha num filme com tanta gente junta, porque chega um momento em que a equipe cresce, né? Deixa de ser só 5, 6, aí vai crescendo, tem 100, 200, de repente tem 1.500 pessoas trabalhando no filme. Gente pra caramba. O meu departamento de história, né, oscila, é um dos menores, tem apenas uns 9, entre 6 a 9, no máximo 14, não pode ter mais que isso, senão o filme começa a ficar com uma cara meio esquizofrênica no storyboard, sabe? Não dá pra aumentar, engordar muito mais que isso, tem que ficar meio lean, tem que ficar meio magro. Mas só pra incrementar até a minha pergunta meio confusa aqui, será que não é justamente assim aí que você consegue provavelmente colocar coisas que vão se manter ao longo de todo o projeto, né? Porque você falou que vocês vão decidir a cara que vai dar pro projeto, né? É verdade. Essas influências que a gente tem, né, elas influenciam as próximas, né? É assim que os filmes vão mudando também as caras, né? A narrativa, a forma, o próprio humor nos filmes, o jeito que eles vão se desenvolvendo, as décadas vão passando, a cara deles vai mudando, meio que um vai influenciando o outro, sim. O desafio é ficar na crista sempre, né? Esse que é o desafio, você tá sempre na crista, porque é moda, né? Muito parecido, é uma narrativa que muda, né? Ela vai tomando uma outra cara e vai tendo uma outra voz também, né? E como é que você consegue tá sempre se adaptando ao que é novo, né? Você tem que ouvir o que não tá fazendo sucesso ainda, né? Você tem que prestar atenção na voz dos que estão vindo, né? Na nova geração. E sempre respeitar essa nova forma de ver, de contar praticamente a mesma história, né? Porque são poucas as histórias no mundo, né, que existem, né? Todas elas influenciadas pelas primeiras que tinham da Grécia Antiga, que são hoje nossa herança. Ô Enio, e daí, deixa eu pensar então aqui na sua trajetória. Você falou que, né, se inspirou, começou a desenhar e tal, aí você faz essa primeira animação, a gente já percebe essas características com esse olhar cinematográfico e tal, e aí eu imagino que depois que você lança a sua primeira animação e tal, começa a aparecer mais oportunidades, porque afinal de contas você está colocando no mundo uma obra sua, uma visão sua, né? Como é que foi esses passos pós essa criação desse curta? Você colocou na cabeça, é isso que eu nasci pra fazer, eu quero trabalhar mesmo com animação e tal, ou você já falou, vou pros Estados Unidos e vou trabalhar lá e pronto?
Não, cara, não fazia a mínima ideia o que ia acontecer comigo. Não fazia a mínima ideia quando eu fiz esse filme. Cara. Quando eu comecei a trabalhar em animação, não fazia a mínima ideia. A única coisa que eu queria saber é... Eu tava tirando pra tudo quanto é lado, né? Porque no Brasil você tem que se virar pra conseguir fazer alguma coisa. Eu tava tentando virar cartunista de jornal também. Eu saía procurando todos os jornais, aumentava... Eu tinha vários portfólios. Um portfólio só de caricatura, pra ir no Jornal do Brasil, no Globo, e ver se eu conseguia alguma coisa ali. Um só de tirinha. Fiz uma tirinha que até foi publicada no Quadro da Praia, nos anos 80, nem sei se você se lembra disso. Não. Era uma tirinha que chamava-se Manicômio Municipal. Você passava dentro de um manicômio e os loucos eram mais filosoficamente conscientes do que os carcereiros, né? Eles questionavam a situação que eles estavam, embora eles fossem completamente loucos, eles tinham lá as suas loucuras, mas eram extremamente conscientes e inteligentes. Bem mais do que os carcereiros. Bem, até isso eu fiz, né? E eu tinha também um portfólio de tração para propaganda, para agência de propaganda, fazia layout, pegava tudo que era revista que tinha na época e saía copiando o layout das revistas e fazia tipo um color key, né? Pra ver se eu conseguia ganhar grana dessa forma. Ilustração também, quadrinhos, e aí saiu a minha brilhante solução de entrar pra academia e virar professor. Isso aí realmente vai ser minha salvação. Se eu fizer isso, eu vou conseguir continuar trabalhando com isso, não vou precisar arranjar um emprego em outro canto. Entendi. E uma coisa levou a outra, e eu acho que, de repente, eu me toquei, né, da oportunidade de mudar completamente, jogar de tudo para escanteio e começar uma coisa completamente nova, e arriscar naquilo. Mas eu não fazia a mínima ideia onde é que aquilo ia me levar. Só sabia que eu estava gostando muito, era muito legal. E tinha um pessoal muito cabeça fazendo aquilo naquela época, que eram o Marcos, o Fábio, o César, a Ida, a Leia, que hoje são os criadores, né? Eles criaram o Animamundi. E naquela época eles estavam começando a fazer animação também. E eu acabei tendo aula com eles, fiz curta. E o Marcos me falou, por que você não cria um outro, cara? Tô aqui com uma lata de filme, de repente você faz um curta aí. E foi quando eu inventei o Elmátio, né? Eu sou o Chicote. E essa aqui é a minha equipe. Eu sou o Derrape! Ah, garoto! E eu sou a Brasa. Vem quente que eu tô fervendo. Descolado é o nome da fera. Eu é que dou o tom pra essa galera. Sente só, tipo, agora eu tô tão rápido que parece que o mundo tá todo em câmera lenta, parceirinho. Num segundo eu tô aqui e no outro eu já fui. Eles me chamam de Sombra Branca, porque eu sou tão rápido que só dá pra ver a minha sombra. Não entendi. Eu me lembro quando estava animando aquele filme, estava sozinho animando aquele filme durante 2 anos. É um trabalho alucinado de animar um filme sozinho. Deus me livre, um trabalho louco. Mas quando eu cheguei no meio do filme, é que nem você correr uma maratona, você chega no meio da maratona, você tá morto, exausto, você não aguenta correr mais, você chegou até o meio, você tem que continuar. Sim. Não tem como você parar ali, você chegou até aquele momento, tem que continuar. Mas é o momento mais difícil em todos os projetos. Até hoje mesmo, quando você está hoje trabalhando num filme, quando a gente chega no meio do filme, a gente sabe que tem metade do filme para continuar fazendo, quando a gente, é quando você para e respira fundo, né? E vamos lá, fazer tudo de novo. Falta exatamente o mesmo espaço de tempo, mesma quantidade de trabalho que a gente teve até agora, a gente tem que continuar. É que o pessoal não se liga que a animação é um trabalho quase que artesanal, né? Você tem que ter um cuidado, assim, com cada detalhe inacreditável. Sim, é totalmente artesanal. Quer dizer, não que live action também não seja, né? A imagem real não seja, mas a diferença é que a animação você faz muito dentro de um office, né? Dentro de uma sala, sabe? Você fica isolado muito tempo, é uma coisa muito lonely, muito, muito isolada do mundo. Você não tá no set de filmagem filmando com o pessoal e tal, tá chuva de verdade e tal, não, é tudo mentira. Tudo inventado, é tudo mentira. Você faz aquilo, tem que fingir que tá chovendo mesmo na tua cabeça pra transmitir aquilo no desenho. E tem gente que não aguenta isso, né? Porque é muito chato. Muito chato, é muito maçante, mas você acaba descobrindo a magia nisso, né? E você acaba também vendo, é um processo que você acaba gostando de fazer, sabe? Mas eu descobri isso no Elmátio, principalmente, porque eu não sabia, foi a primeira vez que eu fiz isso, um filme daquele tamanho. Pra mim aquilo era um longa, né? Curta-metragem sozinho é praticamente fazer um longa, uma equipe imensa. Me lembro que era a mesma quantidade de trabalho que eu tenho fazendo um longa hoje com muitas pessoas, só pela quantidade de trabalho que você tem que fazer. Agora, por outro lado,
isso te possibilitou conhecer o processo como um todo, né? É verdade, eu aprendi a animar no filme, né? Quando eu terminei o filme, eu vi o início estava horrível, aí eu refiz o início todo. Aí fui refazendo o filme, cara. Comecei a refazer o filme. Imagina a minha personalidade obcecada que eu tenho. Sim. Refiz o bendito início do filme até o momento que eu cheguei, não, agora tá bom, daqui pra frente tá aceitável, deixa daquele jeito, que assim eu vou enlouquecer, vou refazer o filme de novo, mas dá. Tem condições, né? Mas depois desse tempo todo, aí quando o filme tá feito, foi feito, finalmente, tá com som, pá, foi exibido, aí você, ai meu Deus do céu, não acredito, tá feito o filme. É uma coisa, depois desse tempo todo, aquele tempo todo que você gastou fazendo um filme, finalmente tá feito. É muito diferente de você fazer um episódio do Porta dos Fundos, né, por exemplo, que você vai, faz e já publica, já tá no ar, né, rapidinho, né, e atinge um público imenso e é fenomenal, mas é bem mais rápido, né, uma coisa bem mais que acontece, o filme termina bem mais rápido que fazer fazer uma animação. Mas aí nesse processo de você criar e tal, você traumatizou, falou, pô, não dá muito trabalho e tal, ou não? Aí foi o momento da paixão completa. Foi a paixão completa, total, absoluta. Aí eu vi que realmente era aquilo. Eu gosto de fazer isso, adoro desenhar coisinha de cada vez e tal, porque eu sou obcecado por desenho também, né? Eu continuo desenhando, 8 horas por dia também, né? Continuo agressivamente desenhando. Sim. E foi ele que te levou primeiro pra Inglaterra, né? Foi sim, foi o Pense o Teste. Eu não tinha nem terminado o filme, eu mandei o Pense o Teste pro Fábio e pro Celso Elias, que estavam lá já animando, desenhando, trabalhando e tal. Mandei pros caras, eles mostraram pra um dos diretores que me contratou, né? O cara falou, traz esse cara é bom e tal. Mas foi pelo Pense o Teste do Elmate, que não estava terminado ainda. Aqui na Inglaterra, uns 4 anos, e voltei pro Brasil para terminar o filme. Foi quando eu terminei o filme. E aí eu lancei em festivais, né? Foi aí que surgiram propostas para direção em Los Angeles. Aí eu vim para Los Angeles e comecei a trabalhar dirigindo seriado, né? Televisão. Mas as propostas são grandes, né? Quer dizer, quando você lança um filme, até hoje eu aconselho os jovens, as pessoas que chegam para mim, como é que você começou e tal? Eu falo, olha, eu comecei fazendo um curta e coloquei em festival e isso me lançou no mundo, né? Eu não sei se hoje em dia é a mesma coisa, mas eu acho que sim. Faça o seu curta, faça o seu filme e lance. Não precisa ter 10 minutos, pode ter 2 minutos, mas tenta criar uma história que seja completamente original e que chame a atenção das pessoas. E hoje é difícil você ser muito original, quer dizer, vai ser sempre difícil ser original, né? Mas eu digo, a competição é muito maior hoje em dia do que era 20 anos atrás, 30 anos atrás. Mas também a vantagem é que, tecnicamente, é mais fácil você fazer um projeto nesse nível do que era naquela época, né? Que você precisava filmar em 35mm, precisava de filme, precisava de uma série de coisas. Hoje um computador, um laptop, você consegue resolver isso. No teu telefone você consegue fazer isso praticamente. Tanto que tem muita gente hoje que argumenta que curta não é mais tanto o suficiente, né? Exato. Que a pessoa precisa já ou fazer um longa, ou de repente fazer, não sei, tô viajando aqui, ou tem que ser um curta muito genial, né? Ou uma série animada no YouTube, fazer o próprio canal no YouTube, daí você faz a sua série animada, né? Acho que hoje em dia, pelo menos, os caminhos parece que são vários, né? Assim, a impressão que eu tenho, pelo menos, é que vai dar a cara pra bater no que tiver na sua frente, vai tentando. Eu imagino que seja muito mais nesse sentido, né? Eu acho. Que não deixa de ser o que você fez, né? Só que você fez de acordo com o que estava disponível, né? Do tipo assim, vou conseguir um filme que sobrou, que o cara me deu, vamos fazer aqui, né? Acho que foi uma coisa, só mudou as possibilidades de acordo com as possibilidades tecnológicas, talvez, não sei. Você concorda? Isso mesmo, eu concordo plenamente. E eu fiz em papel também, né? O Elmate foi tudo feito em papel. Não tinha grana para acetato, era tudo feito no papel. Mas hoje sim, hoje a exigência é um pouco maior. Você tem vários seriados brasileiros que fazem sucesso. Você cria um seriado, você tem para quem mostrar o teu projeto, fazer o pitch, né? Para Netflix, para Cartoon Network. Você tem um mercado hoje que é bem mais ativo do que jamais havia sido naquela época. Fazer um longa-metragem naquela época era impensável.
você precisava de um estúdio grande para fazer um longa-metragem. As pessoas nem sabiam direito como é que se fazia um longa-metragem, né? Como é que tecnicamente se fazia isso. Foi uma das minhas curiosidades quando fui para a Inglaterra, descobrir como é que se fazia um longa, né? Como é que se pensava, como é que eram os departamentos e tal. E hoje qualquer livro que você compra sobre animação te explica já direitinho como é que funciona tudo. E você vê os making-offs dos longas que a gente faz e tá lá tudo explicado. Sim. Tem fanzines, você vai no Instagram, você vê centenas de desenhistas de personagem, de character designers, que você aprende, só olhando para os caras, você já aprende como é que faz. Né? Impressionante, hoje em dia é incrível, rapaz. O acesso à técnica, à informação, a tudo é incomensurável em comparação ao que era naquela época. E você sente isso na DreamWorks mesmo? Assim, de estar chegando uma leva nova de artistas e tal, ou a DreamWorks, por ser esse estúdio enorme, eles acabam segurando um pouco essa onda jovem? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Vocês já ouviram falar do Léo Matsuda, né? Ele é de São Paulo. Pois é, ele acabou de vender 2 projetos para DreamWorks. Ele se aliou ao criador, um roteirista, um escritor de livro, e vendeu esse projeto junto com ele e acabou vendendo um outro projeto pessoal dele também, Yokai Samba, que é uma mistura de Japão com o Brasil. Ele é Nisei, então ele tem aquela fantasia do yokai, mas com o samba brasileiro, né? Sim, ele mesmo se fala que ele é uma dicotomia, ele fica entre o sério, o certinho japonês e o enlouquecido brasileiro. ele é meio que é uma geração não tão jovem, mas digamos, a geração jovem que está explodindo, né? Sim. Com ele tem vindo muitos também. E a gente está sempre vendo projetos de muita gente que aparece mesmo online, sabe? Mas a forma de entrar nesses estúdios hoje em dia é através de um projeto que você tenha já feito, ou em livro, ou então em web series, ou qualquer coisa que já existe, que tem uma certa resposta do público, né? Por qualquer que seja, e aí cai na mão dos desenvolvedores de projetos, do departamento que desenvolve, que transforma aquilo em projetos. E a DreamWorks, assim como vários outros estúdios grandes, eles compram muito material de gente, né? Desenvolvem, e o que der certo vira filme. Entendi. São muitos materiais, são muitos projetos sendo desenvolvidos, são muitos filmes sendo inventados, e um deles dá certo, a gente não sabe qual. Né? Depende do mercado, depende da onda que rola no mundo, né? E, de repente dá certo e rola, né? E como é que vai ficar o seu papel? Por exemplo, a DreamWorks compra um projeto do escritor brasileiro ou de qualquer outro lugar do mundo, tudo mais, vamos produzir. Se esse projeto cai para você, chega para você, você vai ter o quanto de poder de criatividade você vai ter para colocar o que você gosta e tudo mais, ou não, você vai ter pouco espaço para criatividade e vai ter que desenvolver a partir daí o storyboard desse projeto, desse filme. Como que funciona isso? No meu caso, eu consegui criar um estilo que eles conhecem, que as pessoas conhecem, né? E quando consegue fazer isso, meio que você é chamado para certos projetos. Que nem um ator, né? Um ator que faz o cara mal, sabe? Por exemplo, faz o typecast, né? De uma forma. Então ele é sempre chamado para fazer aquele personagem e tal. E é claro que o personagem não é o mesmo, ele muda, né? É mais ou menos o mesmo estilo. E eu acabo gravitando sempre para esses projetos que são um pouco mais fantásticos, sabe? Um pouco mais contraventores. Tipo o Pequeno Chefinho, era um projeto que ninguém acreditava muito que fosse dar certo, porque o livro era muito fino, sabe? O livro era muito magro, não tinha muita história no livro. Ele tinha que ser inventada, né? Todo mundo tinha que ser inventado para que desse suporte ao livro. Mas o diretor, o produtor e eu, a gente gostou tanto, achou tanto legal aquela história, podia dar vazão a tantas outras histórias, que a gente acabou desenvolvendo uma outra forma dentro daquele mundo, né? Quer dizer, a gente colocou um irmão, porque no livro era só o bebê, né? O bebê, quando entra na casa e se transforma no chefe da casa, essa que era a metáfora, né? A história por trás, e a gente colocou um irmão no meio e tal, e aí transforma aquilo num longa, sabe? Usando meio que a mágica e o mundo do livro, né? Os livros meio que inspiram o filme, né? Inspiram uma história maior. E existem várias versões dessas histórias que a gente cria, que a gente tenta inventar. A gente meio que tenta descobrir o filme antes do filme existir, sabe? Como se fosse, se você imaginar, mais ou menos indo pro futuro, daqui a 3 anos, o filme tá feito, pá, tum.
E a gente tenta descobrir que filme é esse que vai ser feito, antes dele ser feito. É mais ou menos isso que a gente pensa, assim que a gente pensa, tenta inventar o que não existe ainda, né? Que legal. E seriam várias formas, várias histórias. A gente tem que meio que... Não, eu acho que essa história aqui é que vai realmente dar certo com esse projeto e tal, e desenvolve. E naquele momento a gente sabe se o filme tem futuro ou não. Por isso que a gente desenvolve vários, né? Por exemplo, agora eu tô trabalhando num filme que vai ser lançado o ano que vem, mas já estou desenvolvendo outros 5 com equipes diferentes aqui dentro do estúdio. Caraca! Meus projetos pessoais, eu tenho mais 5 que eu estou desenvolvendo e escrevendo por minha conta também. Que não estão relacionados ao estúdio, mas estão relacionados a projetos pessoais, né? Que eu faço no meu tempo livre, sabe? E que são projetos para o futuro, né? Projetos para quando eu não estiver trabalhando aqui, digamos, né? Não que eu esteja prevendo isso agora, mas, sabe, a gente sempre inventa, né? Inventa a onda. Sim. Tem sempre um lance que você, gosta dessa história e tal, pum. Aí eu vou e escrevo. E aí, um dia... talvez ela aconteça. Eu escrevi um longa de terror, live action, uns 4 anos atrás, que se passa em São Pedro da Aldeia, porque eu fui lá, visitei, olhei uma vila de pescadores assim num canto, falei, pô, isso aqui é fenomenal, isso é um filme terror assim, terrível. E eu fui lá passear com a minha mulher, meus filhos e tal, na casa do meu sogro, e eu saí inventando a história na minha cabeça enquanto a gente tava indo pra casa, né? Rapidamente escrevi numa resenha da história e depois eu desenvolvi essa história como se fosse um longa. Tá feito, tá escrito, não sei se eu vou fazer esse filme. Pô, tem que sair. Mas tá escrito, tá feito. Eu até ia perguntar, foi mais ou menos isso que aconteceu com o Até que a Esbórnia nos separe? Aquela foi uma história muito louca, cara. O Otto chegou, me mostrou o roteiro e perguntou se eu podia dar um pitaco no roteiro dele, o que eu achava e tal. E aí eu olhei o roteiro, achei ele fenomenal, incrível, era um roteiro incrível, fantástico, do Rodrigo Jones e do... meu Deus do céu, me perdoe, esqueci o nome dele. Tomás Creus? Creus, exatamente. Tomás Creus e Rodrigo Jones, exato. E eles escreveram um roteiro fenomenal, incrível, e eu falei, pô, esse roteiro é incrível, cara, vai fundo, faz aí. Ele falou, mas eu queria que você fizesse, sei lá, desse uma dica e tal, storyboard, não sei o quê. Eu falei, cara, tô sem tempo. E acabou fazendo a abertura do filme, mostrei pro Otto, o cara adorou e perguntou se eu tava a fim de trabalhar no filme, né? Eu falei, não, é impossível, eu tô trabalhando nos filmes aqui, eu tava no meio do Madagascar 2, e eu ia começar trabalhando no Turbo depois. Aí o cara falou, não, dá uma dica aí e tal. Aí eu acabei me apaixonando pelo projeto, pelo estúdio, pelas pessoas, fui visitar lá, falei, pô, cara, fantástico. Aí entrei na trincheira junto com o Otto, e a Marta e o Pedro Harris, comecei a trabalhar com eles, né, fazendo storyboard. Aí fiz o thumbnail do filme inteiro, fui alimentando lá o Otto, né, e o estúdio dele, que foi desenvolvendo também, foi melhorando aquilo que eu estava fazendo. O pessoal dele, os artistas mais talentosos que eu vi lá, eu fiquei impressionado com o trabalho deles. E foi assim que rolou, né. Então, nisso a distância, né? Você em Los Angeles fazendo... Como que foi isso? Assim, foi nas horas vagas que eu fiz esse filme. Sim. Do tempo que dava. Eu fiz tem uns 4 ou 5 cadernos aqui que eu fiz o thumbnails. Thumbnails é como a gente chama o storyboard pequeno, sabe? Como se fosse unha de dedo. Unha do dedão, sabe? Thumbnails, unha do dedão. Sim. Não que seja tão pequeno quanto a unha do dedão. É um pouquinho maior. Digamos, é a unha de um dedão de elefante, mais ou menos. A unha do elefante. Daquele tamanho, assim. 7 centímetros por 4 centímetros. E eu preenchi, eu fui fazendo o storyboard do filme, tive que editar um pouco o roteiro, porque ele estava um pouco longo demais para 80 minutos. O roteiro estava com 140 páginas. Mais ou menos, funciona mais ou menos assim, uma página por minuto, né? Então você não pode passar muito de 80 páginas, de 90, porque senão o filme fica longo demais. E ele acaba engordando na animação também, né? Você acaba acrescentando história, acrescentando piadas e tal, outras viagens lá no filme, e que acaba aumentando ainda mais. Então, para reduzir isso, eu comecei a cortar uma porção de sequência do filme, do roteiro. E eram sequências fenomenais. A gente ficava debatendo qual que tinha que sair, né? E como a história era meio cabeluda, meio louca, funcionava de um jeito ou de outro, sabe? A gente podia fazer o filme de um jeito ou fazer o filme de outro jeito. E a gente optou por aquilo, tal, todo mundo concordou e acabou sendo feito daquele jeito, né? Daquela forma. Cara, você foi simplesmente demais. Incrível. Tá falando comigo? Eu tava falando contigo. Posso te dizer que você arrebentou mesmo, cara. Aqueles guardas estavam se achando o máximo, aí você apareceu e BUM! Eles começaram a correr de um lado pro outro, feito cego em tiroteio. Sabe, isso foi mesmo um barato de ver, cara. Que ótimo. Mesmo? Cara, que bom estar livre. Agora, por que você não vai comemorar sua liberdade com seus amigos?
Agora é interessante, né, Enio, porque eu sinto assim nas suas histórias, no que você conta e tal, que apesar de você desenhar muito e até hoje desenhar e estar envolvido na parte ali artística e tal, você acabou se especializando muito também no storytelling, né, nessa parte de criação de história, da inserção da piada, da construção do clímax e tal. Isso você foi ganhando essa experiência conforme você foi produzindo as animações? Foi sim. As coisas vieram juntas. Porque eu sempre uni o meu desenho à história. Inclusive, quando eu era pintor também, quando eu pintava, eu tentava criar alguma história em cima daquela pintura, sabe? Era como se fosse um fotograma de um filme. Legal. Eu sempre gostei, eu sempre assisti muito cinema, desde moleque. Eu sempre via muito filme, ficava vendo o mesmo filme centenas de vezes. Não centenas, eu estou exagerando, mas muitas vezes. Eu na sala de cinema, inúmeras vezes, vi Aliens, sei lá quantas vezes, eu revi o Odisseia no espaço, sei lá quantas vezes. Eu gostava de ficar vendo, assistindo e devorando a forma como o filme tinha sido construído, né? Como cortava de uma cena para outra, por que aquela cena funcionava e por que aquela cena não funcionava. Meio que eu queria abrir o filme, como eu fazia com meus brinquedos, que eu destruía meus brinquedos todos, queria saber como é que eles eram feitos por dentro. Eu fazia a mesma coisa com o cinema também. Quer dizer, no fundo, o que eu sou mesmo é um cientista, mas que por acaso não entende nada de ciência, mas por acaso faz cinema, né? Nesse caso, nem animação, né? E desenvolve e tenta, sabe, desvendar o segredo de como aquilo funciona, por que aquilo funciona daquela forma. E tem outra questão também, que é a seguinte: você hoje está envolvido com isso, você fala muito, né, do storyboard e tal, mas eu acho até interessante a gente desmistificar um pouco, porque às vezes as pessoas acham que o storyboard ele tá atrelado especificamente à animação. E até quando a gente fez um podcast aqui falando sobre o novo filme do Jurassic World e tal, eu contei da experiência que o Spielberg teve, né, em fazer o primeiro Jurassic Park, onde ele desenhou o filme inteiro, praticamente. E depois, além de ter o storyboard, eles fizeram um stop motion do filme inteiro também, e ele com isso conseguiu ter uma percepção muito clara da onde ia posicionamento de câmera, como que as coisas deveriam estar enquadradas ali e tal na cena, né? Então o storyboard ele acaba conseguindo se encaixar em vários lugares. É que o seu know-how hoje está especificamente na parte de animação, mas você tem esse desejo de migrar pro live action, assim, em algum momento, ou fazer mais coisa em live action? Claro, se pintar uma oportunidade, eu faço. Adoraria fazer e voltaria de volta pra animação também. Pipocaria de um lado pro outro. Tranquilamente, sem problema nenhum. Faria filmes independentes também, super low budget, super baixo custo. E esses filmes que eu faço aqui também, continuo fazendo. Eu não vejo muito problema em mudar, sabe, de estilo. Mas, como você estava dizendo, o Ridley Scott mesmo, ele fez o storyboard do filme dele inteiro, né? Do último Alien que ele filmou. Todo o storyboard do filme foi feito por ele. O storyboard é a forma mais rápida e mais barata de se fazer um filme antes de você fazer o filme. Exato. Sim. Se você for pensar na prática, né? A forma mais rápida e barata de fazer um filme depois do roteiro. O roteiro é a forma mais, não tão barata, porque você tem que pagar $1 milhão para os roteiristas aqui em Los Angeles, é uma grande violenta. Mas quando você sai do roteiro, a forma mais rápida e mais barata de você ver se o filme vai funcionar, fazer o storyboard do filme inteiro. Aí você tem uma ideia de quanto vai custar aquilo, quais são as sequências que vão custar muito dinheiro, as sequências que vão custar menos, de acordo com a complexidade delas. E é isso que o Spielberg estava vendo, né? Estava tentando fazer, porque os filmes deles custam uma fortuna. Então, mas aí a diferença para você que faz animação e tá fazendo o storyboard é que daí você tem essa visão de, tô aqui desenhando, fazendo storyboard e já tô pensando na animação em si, tipo, meio que tem que casar o roteiro com o storyboard naquele momento, porque o storyboard para um live action, por exemplo, ele acaba quase que sendo um requinte para você entender onde que vai ser enquadrado as câmeras, onde vai, né, como que você vai contar aquela cena e tal. Assim, na animação eu acho que ele tem uma função um pouco mais, quase que didática da animação. Você acha que tem um pouco a ver isso ou não? É verdade, sim. Você não consegue fazer um filme de animação sem fazer o storyboard, é impossível. Mas um live action você consegue fazer sem fazer o storyboard. Né? O diretor lá, com o cinematógrafo, eles escolhem a cena, não necessariamente seguindo desenhos que desenvolvem
desenvolvem, que tentam descobrir a narrativa daquele projeto, né? Pode se fazer sem storyboard numa boa. Muitos filmes independentes são feitos sem storyboard. Sim. Eu ia fazer uma pergunta já a ver com, relacionando a questão da animação, do crescimento da animação, inclusive no Brasil, e baseado também numa entrevista que eu vi sua de alguns anos atrás, que você falou que tinha vontade de fazer um filme autoral, né? Porque daí eu tava lendo sobre a questão da animação no Brasil, e o Brasil foi premiado, 3 anos seguidos, né, no Festival de Annecy, que é um dos maiores do mundo, né, de animação, e tá com planos, né, de desenvolvimento, de animação, teve homenagem à animação brasileira nesse ano, né, no Festival de Annecy. Aí eu queria que você contasse um pouco de como você vê isso, esse crescimento da animação no Brasil, e em como que pode haver essa convergência mesmo entre Hollywood, né, os grandes estúdios, DreamWorks e tudo mais, com o que está sendo feito no Brasil, de que maneira um pode aprender com o outro, sabe? De que maneira que você vê o futuro disso, assim, do mercado no Brasil, pensando no Brasil mesmo. Eu acho que eu não sei o que vai acontecer, cara. Não faço a mínima ideia do que vai acontecer, mas eu acho que a coisa tende a se expandir, a crescer cada vez mais. E o filme independente ter o lugar para existir, né? Um lugar de existência que não existia antigamente. Que antigamente era a sala de projeção da Funarte, projeção independente, ou então da TV Cultura. Hoje você tem... Caramba, Netflix mudou tudo, né? Mudou o jeito que se faz filme, que se produz seriado, que se pensa em cinema hoje em dia. Netflix, Amazon, até a Disney está entrando nesse mercado também. E o filme independente cada vez ganha mais... Eu acho que vai ganhar mais espaço. Dependente, que eu digo, são os estúdios pequenos, que existem especificamente no Brasil também, né? Que criam conteúdo e que estão sendo assediados pela Netflix e pela Cartoon Network e por outras, não necessariamente só essas duas, mas várias outras, eu não estou mencionando as outras que existem, que estão sedentas de conteúdo. Eles estão querendo conteúdo. Eu nunca fui tão assediado quanto agora. Verdade, cara, que louco. Nunca foi tão assediado quanto agora, para projetos de grande escala e de independente também. Imagino quem tem produtora no Brasil, né? E em vários outros lugares. Eu fui a Annecy e vi a quantidade de produtores independentes. Impressionante. A G-Kids, que é uma produtora de filme, que é só distribuidora de filme independente, hoje quer produzir também. Está querendo aumentar o leque e começar a produzir filmes independentes. Então você vê, é um fenômeno que está acontecendo, de boom de conteúdo, que parece que não tem volta, não sei. É uma coisa que não está mudando completamente o mercado. Isso vem acontecendo de uns 5 anos para cá. Há 10 anos para cá, isso já tinha sinais que isso estava acontecendo, mas de 5 anos para cá, isso está acontecendo de uma forma impressionante. E nos próximos 5, eu não sei como é que a gente vai estar, né? Vai estar cada vez maior, talvez. O Amazon também vai estar entrando no meio como a Netflix está. Não sei, vai querer crescer tanto quanto a Netflix. Assim, o fato de o Brasil já ser, na produção que rola aqui no Brasil, já ser bastante premiada, mostra justamente também a qualidade, né? Quer dizer, não é só ter produção, tem gente boa, né? Fazendo, muita gente boa, né? Tem, sim, tem muita gente boa fazendo e premiada e respeitada aqui também. Em Annecy, agora que apareceu essa celebração o Brasil foi homenageado, os filmes que apareceram que foram selecionados para representar o Brasil eram fantásticos, eram incríveis. Eu tive sorte de estar no meio deles, mas tinha uns filmes que eu me lembro de ter visto, mas vendo naquele contexto eu via como eles eram especiais, como eles eram fantásticos. E a linguagem que está sendo criada no Brasil é própria. A gente está descobrindo a nossa cara. Difícil não ser influenciado pelo mundo, né? Quando você não é o criador daquela mídia, mas quando você faz isso e desenvolve e puxa para o teu lado, você acaba desenvolvendo uma cara que é toda própria, né? E isso é muito legal. Tem muita gente boa, muita gente séria fazendo isso no Brasil, e eu acho que é bom que as pessoas saibam disso, né? Que se unam, continuem fazendo parte desse movimento, que ele só tende a trazer coisa boa para o Brasil. Agora, não tem uma questão aí curiosa, Enio, que assim, enquanto de um lado a gente tem um aumento das produções e tal, consequentemente a gente vai ter também um aumento de concorrência, né? A galera, como você mesmo falou, tem acesso a mais materiais, tem acesso a mais educação e tal, hoje está mais fácil
fácil das pessoas fazerem suas animações e tal. Então isso facilitou, né, o acesso à tecnologia e aumentou essa concorrência. Na sua época, você fez os curtas, você trabalhou e tal, e aí depois você teve esse convite para ir para Londres e você ganhou essa carreira internacional, até porque você estava na crista da onda, né? Essa parte da animação, ela estava num crescente, né, surgindo e tal, então era uma coisa quase que nova. Agora, assim, pra galera que hoje tá pensando em estudar e tal, o nível de exigência também não é maior para esse pessoal, porque como popularizou, ficou um pouco mais complicado, né? Seu concorrente não é só o brasileiro, é o norueguês talentoso lá que tá na sua casinha lá estudando, também é um concorrente agora, né? Olha só, acho que agora chegou na hora da gente fazer um paralelo com o futebol brasileiro. Ótimo. É bom que todo mundo entende, né? Isso. Exatamente. Você agora não consegue falar que o Brasil é o único que tem os melhores jogadores do mundo, né? Os mais talentosos, os mais criativos. Meio que isso se espalhou pro mundo inteiro. Agora você vê jogadores maravilhosos, magníficos em tudo quanto é canto. Não são só as equipes que jogam de um jeito diferente, mas os próprios jogadores são fenomenais, né? Sim. Essa equipe dos africanos franceses que ganhou a Copa, os caras são incríveis. E meio que eles têm um talento próprio, né? E eu acho que o que acontece no mundo hoje em dia, em animação, me faz pensar da mesma forma, porque como todo mundo tem acesso ao que está no mundo, de uma forma bem rápida, no teu telefone você tem acesso às melhores animações, aos melhores filmes, você é influenciado por aquilo e aquilo te dá ideias e você cria em cima daquilo. E ao mesmo tempo, em todo lugar do mundo. Existe uma competição muito grande, sim, para se destacar, né, no meio dessa grande massa de projetos. Eu acho que agora o desafio é achar a sua própria voz. Ir lá dentro de você e descobrir o que você tem de diferente e o que você tem de comum ao mesmo tempo ao mundo, né? Como essa sua história pessoal pode se destacar e pode se projetar de uma forma global. Como é que isso vai tocar as pessoas de uma forma global? É meio que uma descoberta de si mesmo, sabe? Da sua própria cultura, de como aquilo te afeta, de como aquilo te motiva, quais são os seus problemas, os seus meus anseios e sonhos. E de uma forma muito mais local, com uma atenção mundial, sabe? Com um reach, assim, mundial, né? Hoje existe espaço para isso. Que paradoxo, né? Interessante, porque se antes a briga era para você expor o seu trabalho para as pessoas verem e julgarem e valorizarem e tal, agora você precisa, de uma certa forma, se interiorizar, né? Você precisa buscar dentro de você essa voz, né? É isso mesmo, é o caminho inverso. Quanto maior ficou essa abertura, mais internamente você tem que ir para tentar descobrir o que você tem de diferente desse pessoal todo, desse mundo inteiro. Era assim antigamente, sim, mas de uma forma um pouco menos local, um pouco menos, sabe, pessoal. Eu fui muito criticado com o El Macho por ser muito local, sabe, naquela época que ele saiu, por ser um filme muito diferente demais. Sei. E hoje, assistindo o filme lá nessa exibição lá em Annecy, eu senti que ele parece ser mais moderno hoje do que era naquela época. Porque ele conta uma história pessoal e exatamente o que está acontecendo agora. É o mundo das histórias pessoais, cara. Você vê, por exemplo, aquele seriado Netflix que está super famoso, vamos falar, um seriado que tá super famoso aí e tal, Stranger Things, né? Sim. Que é uma viagem dos caras que adoravam o cinema dos anos 80. Então eles resolveram inventar um seriado que tratasse dessa paixão que eles tinham dos filmes dos anos 80. Então eles fizeram um seriado dos anos 80, todos os anos 80, se passam as músicas, tudo cópia influenciado por aquela época, que chamam uma atenção incrível, que são completamente diferentes das coisas que vêm sendo feitas, né? Na verdade, assim, a gente já tá no finalzinho do papo, né, pra depois a gente ir lá pro nosso plano detalhe e tal, dar mais dicas, mas antes da gente terminar, Enio, eu queria que você falasse sobre duas coisas pra gente. A primeira é a seguinte: hoje você é um cara que, desenha, escreve, tá fazendo storyboard, tá palpitando aí na história do coleguinha, tá aí em tudo. A galera que hoje tá escutando a gente, que de repente sonha em um dia trabalhar numa DreamWorks, ou que sonha, né, em escrever suas histórias e tal, o que você acha que é importante desse pessoal estudar hoje, assim? Estudar storytelling, o cara que tem facilidade no desenho é de repente encontrar, né, a sua própria voz, como a gente falou agora, ou, sabe, fazer alguma coisa relacionada a cinema. O
que você sugeriria, assim, em termos de profissionalização, né, dessa pessoa que de repente sonha em um dia estar numa posição como a sua, de estar morando em Los Angeles, de estar trabalhando para um grande estúdio e tal? Olha, vou te contar uma história de uma moça que me fez uma pergunta uma vez lá no Animamundi, quando eu estava dando uma palestra, e que até hoje essa pergunta me percorre a mente. Foi uma pergunta fenomenal. Ela fez uma pergunta assim: como é que a gente descobre o que a gente gosta de fazer? Quando é que acontece isso? Aquilo que a gente gosta de fazer acontece como? Como é que a gente descobre isso? Aí eu perguntei assim pra ela: peraí, você quer dizer o quê? Você não sabe o que você quer fazer? Não, eu sei, eu adoro cinema, adoro animação, adoro desenho, mas eu não sei exatamente o que dentro disso eu gosto ainda. Eu quero saber, porque eu não conheço nada. E quando é que você acha que isso aconteceu contigo, né? Quando é que você descobriu que o que você faz é o que você gosta de fazer? Porque o que eu não quero é ficar perdendo tempo procurando por várias coisas e não achar aquilo. De repente, sabe, eu não acho aquilo. E esse aqui é o problema, às vezes. Pelo menos aconteceu comigo. Eu projeto uma ideia do que eu quero fazer, né? Eu queria ser cartunista de jornal. Eu queria publicar caricatura em jornal. Se eu tivesse conseguido fazer isso, eu talvez tivesse sido super feliz fazendo isso. Ou talvez não. Ou talvez tivesse desistido e mudado e acabado fazendo o que eu estou fazendo até hoje, né? O truque é você prestar atenção no que você realmente sente lá dentro, no que te afeta, o que te afetou, o que você quer fazer, né? Qual é a voz mais alta dentro de você, especificamente em arte, né? Que é tão grande, que é tão abrangente. Mas se você tem um talento que é desenho e você quer desenvolver isso, quer continuar fazendo isso, qual dos departamentos, qual tipo de técnica, de skill que você acha que é necessário, né? Para desenvolver, para você fazer aquilo? É uma pergunta que eu acho que só a pessoa que está fazendo consegue responder. É verdade. Porque existem tantas formas, existem tantos departamentos, existem tantas formas de você ganhar vida fazendo isso, que eu realmente não sei qual é a melhor, né? Depende só da pessoa mesmo. E no meu caso foi história. É história. E é misturar os dois, né? História com desenho. É o que é storyboard, né? E eu dirijo também. E dirigir é uma coisa que não é tão fantástica quanto fazer storyboard. Olha só que fantástico, cara. Não é tão incrível quanto fazer storyboard. Eu, quando dirijo, eu faço muitos storyboards do meu filme. E é assim que eu vejo o filme, né? Crio ele na minha cabeça dessa forma, sabe? E eu deixo o animador fazer o que ele quer. Eu sugiro, mas eu não animo, não vou animar e não quero dar pitaco. Quero sim que o animador traga para o filme o que ele vê no filme, sabe? Eu adoro animação, mas eu não sou tão bom e não me dediquei tanto à animação quanto eu me dediquei nessa coisa específica que é a história. E isso é uma coisa que eu descobri com o tempo. E muitas pessoas vão descobrir que é criar a engenharia do filme, que é fazer a parte técnica do filme, que é o layout do filme, sabe? Que é criar o filme no layout, que é depois do storyboard. Outras vão descobrir que é a pintura do filme. Existem artistas incríveis que só fazem development, que é vis-dev, que eles chamam, que são só as pinturas iniciais, é como se fossem os storyboards pintados. Então eles criam o visual do filme inteiro daquela forma. E eles não querem fazer nada mais além do que aquilo. Eles querem criar aquele momento no tempo do filme e que o filme seja influenciado por aquilo, né? E assim vai. E animação é a mesma coisa. Então, o meu conselho é você descobrir dentro de você qual dessas técnicas todas, isso especificamente animação, né? Qual desses departamentos que mais te abrem o olho e fazem você realmente querer fazer aquilo sempre, eternamente, porque você vai fazer aquilo eternamente. Quer dizer, se você der sorte, né? Isso vai acontecer sempre, né? Quanto mais você faz, quanto mais você trabalha nesse campo, mais você recebe propostas para continuar trabalhando nesse campo, você entende? Então, é uma coisa que você vai fazer por muito tempo, se você tiver sorte. Entendi. E o primeiro passo, eu acho que é começar de baixo mesmo, começar num estúdio. Hoje existem chances bem maiores que existiam na minha época de você entrar num estúdio pequeno, por menor que seja. Eu acho que é bom começar por um estúdio pequeno, porque você começa a descobrir vários departamentos, né? Tem experiência em vários departamentos, porque eles acabam, acho que, pedindo mais de você, né? E você é exposto a mais coisas. E aí, uma coisa leva a outra. Você fique sempre atento com as oportunidades que pintarem na sua frente. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe.
Plano detalhe da semana, aquele momento pra gente dar aquela dica pra você. E hoje, cara, vou dar uma dica antes da dica, que é: corre pra pegar seu bloquinho de papel, seu lápis, sua caneta, porque hoje com certeza vai vir dica muito boa aí do Enio, porque o cara já deu várias dicas aqui pra gente. Então tem que anotar, senão você vai perder ou fica escutando esse podcast em looping, né? Você percebe a idade da pessoa quando ela não, na lista de lápis, caneta, ela não fala o aplicativo de notas, né? Exatamente. Mas olha, eu vou ficar do lado do Rafael aí e falar também que eu desenho com lápis ainda em papel, viu? A gente usa computador aqui sim, mas a forma mais rápida de colocar uma ideia no mundo ainda é no lápis e no papel, pau, e pronto. Depois você usa o computador. Mas eu tô. Depois eu posso até mostrar no Instagram do Cinemação. Eu gravo o podcast com um caderninho na frente, eu vou anotando na caneta, só pra pensar. Porque eu brinco que eu não consigo pensar sem uma caneta, né? Tipo, meio que extensão do cérebro. É isso aí. Bom, Dan, vamos começar com você então. Traz a sua dica aí, pra já aquecer aqui os motores, né? Mas traz aí, qual que é seu plano detalhe pra essa semana? Eu vou dar 2 dicas rápidas. Uma é uma série que eu comecei, que eu não tinha visto ainda, sabia que era, assim, tinha ouvido falar bem. Comecei e gostei, mas ainda vi só alguns episódios, vi só o comecinho, que tem inclusive na Netflix, que é o Brooklyn Nine-Nine, né? Brooklyn 99, enfim. Que é uma série de comédia. É um tipo de comédia que eu acho muito louco, porque eu gosto, mas eu não dou risada. Não é aquela comédia que faz você rachar o bico, pelo menos pra mim. Pode ser que algumas pessoas podem assistir e dar muita risada. Eu dou umas... Sabe aquela coisa de... Sabe que vocês dão aquela, tipo, haha, muito rápido, assim. Porque pra mim não é um engraçado que me faz gargalhar. Mas eu acho muito bom, mesmo assim, é um humor muito bacana. Tá. E, enfim, é a história de uma delegacia, né, no Brooklyn. Enfim, eles são tudo uns palhaços e só tem zoeira acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, tem uns elementos de críticas e tal, umas coisas bem, bem curiosas. Então, eu vou indicar pra quem ainda não viu. E eu vou indicar também um podcast que surgiu. Alguém indicou no Facebook e tudo mais. Eu falei, quer saber, eu vou ouvir um episódio específico lá do HQ da Vida, né? O HQ da Vida é do Dan Carreiro, que gravou já um episódio aqui, né, com a gente. E, enfim, e esse episódio, especificamente, é uma entrevista com a Amara Moira, né, que já tá ficando famosa, porque bastante no Brasil todo, porque ela lançou um livro e tudo mais, que é uma travesti muito conhecida em alguns espaços, e que eu conheci, inclusive, eu fiz os primeiros anos da faculdade, né, com ela, no momento em que, não sei se a expressão mais correta é essa, mas no momento em que ela se apresentava para a sociedade como homem, né? Esse termo que ela usou, então vou usar aqui para evitar usar algum termo que talvez, de repente, não seja o correto. E foi um negócio que explodiu a minha cabeça, assim, esse episódio, porque ela trata, né, fala sobre prostituição, fala sobre gênero e coisa de uma forma que foi muito, ao mesmo tempo que é muito interessante você ver alguém com a visão que ela apresentou lá, e o Dan fez umas perguntas super legais, o Sidney também, que apresentou, né, o podcast, fizeram umas perguntas bem interessantes, e foi um negócio que eu fui ouvindo, sabe quando você fica assim, meu Deus, nunca tinha parado pra pensar nisso, e já fui ampliando a minha cabeça. E eu acho muito legal, assim, eu acho muito importante que as pessoas ouçam. Eu não sou super familiarizado com questões, né, LGBTs e tudo mais, mas foi um negócio que eu ouvi, eu falei, mano, é muito importante, assim, muito impressionante o quanto a gente tem umas preconcepções e umas ideias que podem ser totalmente quebradas com alguém com uma vivência completamente diferente da sua, e uma pessoa que eu cheguei a conhecer, né, de uma maneira ou de outra, embora ela tenha mudado bastante, né, mas, enfim, foi um podcast que eu ouvi que eu achei muito interessante, eu queria indicar. Então, é o episódio 18, o HQ da Vida, que é uma entrevista com a Amara Moira. Pô, sensacional, tá aqui anotado, o link vai estar aqui no post. Então, sensacional, mais uma dica aqui de podcast. Vamos lá, Enio, e você? Já tô com meu bloquinho aqui, minha caneta, para tudo que você falar eu vou consumir. Olha, eu vou sugerir 2 livros, meio manjados, mas eu vou sugerir novamente, para quem não conhece, para quem nunca leu esse livro, tem que ler, se você quiser entender um pouco mais de cinema, como as histórias do mundo são as mesmas e elas não mudam, são 9, basicamente, as histórias, e cada uma contada de uma forma bem clara, bem fácil de digerir, também como se estrutura um filme da forma mais clássica, né, da narrativa contemporânea. É um livro que se chama Save the Cat,
do Blake Snyder. É um filme bem magrinho mesmo, bem fácil de entender, muito bom. Infelizmente não tem em português, eu acho. Espero que tenha, talvez tenha, eu nem sei. Mas Save the Cat, Salve o Gato. É aquela sequência no filme quando o mocinho tem que salvar o gato. Ele salva Em alguns filmes ele literalmente salva um gato. Sim. E dessa forma ele mostra como ele é uma pessoa boa. Ele é um mocinho, você tem que torcer pra ele. É uma coisa bem clichêzona mesmo, mas tá lá no livro, bem clichê. E daí é a regra pra você poder quebrar a regra, sabe? Você entenda a regra pra poder quebrá-la. Sim. É do Blake Snyder. É um livro bem manjado, que todo mundo conhece, todo mundo usa como a bíblia de como se faz um filme aqui. E eles usam isso como ponto de partida, depois quebram e fazem uma coisa completamente diferente. E o segundo livro que eu sugiro, que me influenciou muito e me influencia muito até hoje ainda, e também me ajuda muito a trabalhar os meus personagens nos filmes, nos desenhos animados, como eu desenho o personagem, como eu crio uma vida dentro do personagem, naquele desenho simples e tal, como é que eu puxo alma, né, no desenho. E o truque é fazer com que ele pareça estar pensando. Né? O desenho tem que parecer que tem uma coisa acontecendo dentro da cabeça dele. E quem me ajudou muito a fazer isso, a entender isso, foi a Judith Weston, e o livro dela se chama Directing Actors, Dirigindo Atores. Judith, Judith, Weston, Weston. Pô, sensacional, cara, tô anotando aqui, por isso que eu tava compenetrado. Pô, sensacional, eu vou atrás desses 2 livros, até porque eu tô sentindo falta de dar aquela lida em inglês também, então, pô, mais um motivo aí pra ler alguma coisa. Os 2 links dos 2 livros vão estar aqui nesse post, então vai lá, vai ver isso. E eu tenho aqui os meus planos detalhes, são planos detalhes simples e tal, que é pra você pegar mais informação aqui. O primeiro deles é o seguinte, eu cheguei no Enio através do podcast do Iconicast 65, o Enio foi lá, contou muito também sobre a carreira dele, falou sobre toda a parte de desenho e tal, é um podcast mais voltado, né, para essa área de desenho, de ilustração e tal, essas coisas, então é um papo que vai complementar esse daqui, porque aqui a gente veio puxar mais dessa experiência do Enio dentro da DreamWorks, da criação de histórias e tal, né, então acho que um podcast vai complementar o outro, então quer saber mais sobre a parte artística do Enio mesmo, vai lá no Iconicast 65 que vocês vão escutar ele contar essa história que tá fantástica. Eu escutei o podcast e falei, cara, tem que chamar esse cara pra vir aqui e tal, e Vitória, ele está aqui entre nós. Legal, prazer todo meu, rapaz. Uma honra estar aqui falando esses troços que eu falo, essas loucuras todas. Espero que não tenha falado muita besteira. Não, cara, sensacional. E aí eu vou também dar outro plano detalhe aqui, que é você ir lá no Vimeo, e o link vai estar aqui nesse post também, para você assistir o primeiro curta do Enio, que é o A Porta. Então o link vai estar aqui, você clica lá. Quero que esse ponteirinho lá de visualizações e tal do Enio suba, só para ele ver o poder do cinemação. Pô, legal, maneiro, muito obrigado. E aí meu último plano detalhe, então são 3, né? O meu último plano detalhe vai, na verdade, para um canal do YouTube, que é um canal que cada vez que eu assisto, eu fico mais e mais admirado, mais e mais apaixonado por esse canal, que é o Nerd Writer, né? Quem me falou desse canal pela primeira vez foi o Dani, e aí eu comecei a escutar, comecei a ir lá ver e tal o canal, e é sensacional. O que eu mais gosto no Nerd Writer é que ele desconstrói muita coisa que às vezes pra gente é uma coisa comum, ou que às vezes a gente não tem aquela visão. Tipo assim, você tá vendo um filme, você acha que aquele filme tem um problema, ou que aquele filme é genial, e você não sabe dizer exatamente por quê. Por que ele é genial? Por que ele tem problema e tal? E o Nerd Writer, ele chega meio que pra desconstruir isso, e ele faz isso de uma forma que eu acho sensacional, porque ela é muito, muito, muito didática. Então são vídeos curtos, de menos de 10 minutos, em que você vai poder entender um pouco mais do cinema de uma forma mais lúdica, assim, de uma forma mais didática. E eu acho que o Nerd Writer, ele funciona muito, muito bem. O cara já tá aí com 2 milhões de inscritos no YouTube. É um cara que, além de apresentar o problema, ele traz a solução. Então, eu acho que para quem gosta de cinema, quem gosta de entender mais sobre cinema, vale muito a pena ir lá no canal do YouTube, no
Nerdwriter e assistir esses episódios, porque, cara, é de devorar, é de você sentar e assistir um atrás do outro, assim, de tão bacana que é o jeito que ele explica. Chegando aqui no final do podcast Cinemação 282, eu já elogiei aqui, já agradeci várias vezes o Ennio por estar aqui entre nós, conversando, dividindo, né, essa experiência. A gente diz aqui, Ennio, que o nosso trabalho com o nosso podcast aqui é desconstruir o cinema. A gente gosta de vir e ficar tentando desconstruir ele justamente para que as pessoas vejam que o cinema, apesar de ser a sétima arte, de ser, né, ter todo esse glamour por trás dele, é uma coisa que é palpável, que é feito com pessoas, para pessoas, né? Uma arte de contar história. E aí trazer histórias como a sua, um cara que sempre começou esse podcast falando da sua experiência, né? Com o primeiro filme que veio à sua memória e tal. Sensacional, porque eu acho que isso toca todas as pessoas que estão ouvindo a gente e conseguem perceber que, pô, às vezes vê o nome, sabe de um cara, pô, tem um brasileiro lá em Los Angeles que tá dentro de um dos maiores estúdios de animação do mundo e não sei o que, e o cara começou aqui no Brasil abrindo a frestinha da porta pra ver Frankenstein, quer dizer, qualquer um, entendeu? Que tá aí, que sente essa conexão, sabe, se motiva pra perceber que é um caminho possível, né? Um caminho palpável pra quem tiver coragem, quem tiver intenção de ir atrás disso. Então, eu queria agradecer imensamente o seu tempo disponibilizado pra vir aqui conversar com a gente, trocar essas informações, contar a sua história. Sou muito grato por você estar aqui e queria também que você deixasse, né, seus meios de contato, Instagram, o que você tiver aí pra galera ver o seu trabalho, ver o que você faz, conversar com você e tal, por onde é melhor. Pô, fantástico. Publico muito no Instagram, é o que eu mais... Legal. Eu tenho mais de ativo, é o meu Instagram. Eu colocava muito os meus gesture drawings, né, desenhos gestuais, porque eu sempre, mesmo quando eu não tô trabalhando, eu tenho que desenhar é um músculo que você tem que exercitar, né? Sim. E aí depois de eu publicar muitos, uma das pessoas que me seguia perguntou se eu não estava afim de publicar um time-lapse de eu desenhando, né? Uhum. Aí, pô, time-lapse do desenho, eu nunca pensei em fazer isso. Aí eu coloquei meu telefone lá e tal, fiz o time-lapse, aí depois tentei colocar um som, a música tinha que ser pessoal, porque senão você tinha que pagar por copyrights, aí resolvi eu mesmo criar minha música, coloquei uma musiquinha muito vagabunda que eu criei lá no GarageBand, e eu tenho vários filminhos que mostram como eu desenho, né, assim, de olho, né. Geralmente eu tenho uma modelo e eu desenho a modelo com pincel e tinta nanquim, em papel aquarela, e o que sai, sai. E aí eu resolvi publicar isso no Instagram, e é o que eu mais tenho de ativo hoje em dia, se as pessoas quiserem me ter acesso ao que eu faço, pelo Instagram, mais do que qualquer outro meio de mídia. Legal, e daí no Instagram é a mesma coisa, procura pelo seu nome lá que encontra. Isso, primeiro e segundo nome, Ennio Torresan, que eu tô lá. Beleza. Uhum. O Cinemação já vai começar a te seguir aqui pra ver as suas coisas. Ah, beleza. Eu publiquei um tempo atrás um quadrinho, The Guy from Ipanema, que é baseado nas minhas experiências aqui nos Estados Unidos, como estrangeiro, né? Primeiro, quando eu vim pra cá, e naquela coisa estereotípica do carioca, que só tem mulher no Brasil, só tem mulher no Rio de Janeiro, e aí eu coloquei isso bem pra americano ver, pra gringo ver, eu fiz esse quadrinho, e eu me coloquei de sunga. Então eu sou o único cara de sunga, e continuo de sunga o tempo todo, até quando eu venho pra Los Angeles, continuo de sunga. E é uma brincadeira comigo mesmo, uma caricatura de mim mesmo, se vocês me permitirem. E eu estou publicando agora em partes esse quadrinho no Instagram também. Boa, sensacional, sensacional. Que legal. Bom, acho que a galera vai também aí. Eu quero mostrar pro Ennio que o Cinemação tem poder e que a galera vai seguir ele lá. Ah, beleza, nem que seja 2 seguidores, de repente, eu e o Daniel. Não se preocupe, eu não tenho ambições muito grandes.
É isso aí, mais um podcast gravado, mais um convidado incrível e mais conhecimento para os nossos pequenos cérebros. Sim, sim. Muito feliz, eu fico muito feliz cada vez mais de poder gritar pro mundo que no Cinemação a gente não grava com qualquer pessoa, né? A gente sempre fala isso. Então fiquei muito feliz com esse podcast. Brigadão, Enio, por tudo, por esse tempo todo com a gente. Valeu, Rafa, e espero que todo mundo que tá ouvindo saiba depois, consiga absorver toda essa história do cara que leu uma história do Mickey, não gostou e foi trabalhar na concorrência. Pô, essa frase é fenomenal, adorei. Essa que é a frase que eu devia ter usado no início do podcast. Resumo, né? Muito bom. Muito bom, adorei. Muito bom, é verdade. Não tinha pensado nisso também. Foi um resumo. Genial, adorei. Sou teu fã. Quero ser você quando eu crescer. Incrível. Bom, o podcast Cinemação 282 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.